Boa noite, amados. Agradecidos e pela graça de Deus estamos aqui reunidos. Eu estou na Igreja Batista Morada Nova, Teresina, Piauí. E acreditamos que pela ação do Espírito Santo estamos reunidos em um só coração. Eu aqui em Teresina, você aí no seu lar. Coloque seu coração diante de Deus, coloque diante do Senhor e deixe que Ele manifeste a sua graça e a sua glória nessa noite. Permita que a sua vontade haja na sua vida e faça com que essa noite seja a noite da diferença, seja a noite da transformação, para tudo aquilo que Deus fará conosco agora, aqui nesse lugar. Não saia, permita que esse Senhor das nossas vidas haja cada vez mais e manifeste cada vez mais a sua vontade a cada um de nós. Então abra agora o seu coração, vamos orar ao Senhor e permitir a sua ação de graça se manifeste nessa noite, por intermédio desse culto, nessa relação virtual que nós estamos tendo, em nome de Jesus. Abaixe suas cabeças, coloque seu coração ligado ao Senhor e vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui debaixo de um só nome, onde Tu és o cabeça e Tu és o Senhor da nossa vida, do nosso coração. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu manifeste a Tua graça por tudo aquilo que Tu preparaste para cada um de nós. E haja, meu Pai querido, em nome de Jesus, para que o nosso coração seja transformado e a palavra viva e eficaz se manifeste nas nossas vidas agora. Eu aqui e cada irmão que estiver no seu lar, recebendo essa mensagem, essa semente poderosa nos seus corações. Te peço, Senhor Deus, que Tu haja em cada vida, em cada coração, em cada lugar, de onde quer que venha estar, olhando e vendo esse vídeo aqui agora, nesta hora. Te peço em nome de Jesus, manifesta, Espírito Santo, a Tua vontade agora e faça, Senhor, que nossos corações sejam transformados. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu gostaria, amados, que nesta noite nós tivéssemos uma reflexão, tivéssemos uma meditação diante de vidas que temos perdidos em Manaus. Muitas pessoas em volta da igreja têm falecido, muitas pessoas estão com o coração enlutado, muitas vidas estão entristecidas por causa das circunstâncias difíceis que está vivendo devido à situação da pandemia e não tem podido trabalhar e trazer o sustento do seu lar. Eu quero fazer esse momento de oração também para essas pessoas, para que esta noite seja uma noite onde Deus faça diferença na sua casa, faça diferença no seu lar. Eu peço que o irmão esteja junto comigo agora, orando, olhando e colocando diante do Senhor as nossas petições, a cada irmão, a cada vida nos hospitais. Eu creio que as mudanças já estão acontecendo. Nós temos visto já muitas transformações, nós temos visto a mudança que tem acontecido com relação ao oxigênio. E eu peço que o irmão também esteja pedindo pela pessoa enferma e pelas pessoas que têm tido dificuldade de alimento. Olhe para Deus agora e coloque seu coração diante dele, pedindo para que essas mudanças, diante de cada nome que você colocar, eu estando aqui, nós estaremos concordando e juntos estaremos colocando diante do Senhor, para que o Senhor manifeste a ação de graça na vida dessas pessoas que estão precisando, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir por esse irmão agora. Amantíssimo Deus e Pai, muitas pessoas, meu Pai querido, do Beco do Macedo têm falecido. Muitas pessoas, meu Pai, que necessitam de um trabalho, têm perdido, não têm conseguido o alimento para o seu lar. Muitas pessoas, Senhor Deus, têm tido dificuldades e lutas tremendas e ferrenhas. Eu te peço, Senhor, que Tu haja nessas casas, nesses lares, haja nessas vidas, Senhor. Esteja também agindo, meu Pai, nos hospitais, onde vidas, meu Pai querido, hoje estão sentindo o valor do oxigênio, onde desde a nossa nascença nunca demos importância para o oxigênio, e hoje muitas vidas têm que pagar por algumas horas de oxigênio, porque senão irão falecer. Eu te peço, Senhor Deus, que nós saibamos valorizar
a mínima coisa que Tu tem nos dado de forma gratuita e diante da Tua graça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus tem agido muito no nosso meio. Muitas pessoas têm passado por dificuldades e nessas lutas nós temos enfrentado na confiança que Deus tem agido e tem manifestado a sua graça diante de cada um irmão da igreja. Não deixe de olhar para o seu irmão, não deixe de olhar para as pessoas à sua volta e permita, queridos, que a ação de abundância se manifeste naqueles necessitados também. Bem, amados, agora nesse momento eu gostaria que nós fizéssemos um salmo responsorial que se encontra no Salmo 40 e nós estaremos lendo até o versículo 10, onde Deus estará agindo conosco nessa noite. Eu estarei lendo os versos ímpares, amada igreja, os versos pares, e no último versículo, o versículo 10, nós estaremos lendo juntos, salmodiando diante do Senhor. E eu peço que os irmãos encontrem esse salmo e depois medite o salmo inteiro, fazendo leitura desse texto e deixando Deus agir na sua vida, no seu coração. Amém? Salmo 40, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um... Verso 3 agora. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão nele. Todos juntos, verso 4. São muitas, o Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Verso 6, todos juntos. Verso 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Toda a igreja agora, verso 8, na sua própria versão, no seu lar. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Agora junto comigo, leiamos todos juntos o verso 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua palavra e a tua verdade. Amém, queridos? Que essa palavra seja guardada no nosso coração e nós venhamos a meditar nela. É uma palavra significativa de confiança que Deus quer dar para cada um de nós. Amados, eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na nossa vida, nesse passeio, nesse momento. E eu queria que os irmãos olhassem para o seu coração, olhassem para a sua vida, olhassem para o que Deus tem realizado nas pequenas coisas. Muitas coisas Deus tem feito por cada um de nós, e muitas vezes Ele tem realizado ações que nós não conseguimos nem compreender e nem perceber. Peçamos a Deus para que Ele agora haja, para que Ele agora se manifeste diante da sua petição. Faça uma entrega de coração a Ele, agora nesse momento, diante do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui reunidos, meu Pai, meditando
em cada citação tua, em cada manifestação tua nesta noite. Olhando, meu Pai querido, para o teu desejo para cada um de nós, fazendo com que o nosso coração seja o teu coração. E nessa ação de unidade, venhamos a nós olhar mais para Ti, olhar mais para a Tua vontade, olhar mais para o Teu desejo, onde muitas vezes caminhamos em direções contrárias. Tu nos faz enxergar caminhos tortuosos, para que nós venhamos a voltar para o caminho correto. Te pedimos, ó Deus, que Tu venhas agir a partir de agora, porque estamos entregando o nosso coração a Ti, para que Tu venha fazer a Tua vontade para cada um de nós. Eu te peço que Tu nos conduza nesta noite, diante da meditação da Tua verdade, diante da meditação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada eu estava no Ceará e agora nós estaremos voltando para o Ceará. Estamos no Piauí visitando amigos, estaremos voltando para o Ceará. E eu fiz na semana passada o convite para o pastor Edmilson Júnior, que esteve conosco nos primeiros anos do ministério aí na Nova Aliança. Ele participou de batismos também na Nova Aliança. Esteve agindo diante de algumas vidas e muitas delas estão até hoje no ministério. E é um pastor que está em Boa Vista, tem servido ao Senhor naquele lugar. Eu chamei para ele trazer a meditação dessa noite. Eu pediria que os irmãos recebessem a palavra santa do Senhor por intermédio desse grande homem de Deus, que venha falar também com cada um de vocês nesta hora. Pegue essa palavra poderosa, guarde no seu coração, guarde como algo tão precioso, que Deus fará germinar algo significativo na sua vida. Pastor Júnior. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos nesse culto. E eu quero, nesse momento, falar para você a respeito de uma parábola do Senhor Jesus, que é uma das parábolas que eu gosto muito, tem muitos ensinamentos. Eu creio que você já ouviu mais de uma mensagem nesse texto, mas eu queria convidar você a refletir comigo de novo, um pouco mais na parábola do bom samaritano. Na verdade, a parábola do samaritano. A gente que bota esse bom, né? Mas Jesus citou como um samaritano, né? E o texto que está lá em Lucas 10, de 25 a 37, conta essa história. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, ou acessar nesse momento, para ler junto comigo. Lucas 10, do 25 até o 37. A minha versão é a versão NVI, né? Então acompanhe comigo aí a leitura dessa parábola. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como é que você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faze isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se
enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? É aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Então, para a gente entender um pouco do contexto dessa história, o capítulo 10 de Lucas, ele começa citando o envio dos 70 discípulos. Jesus já havia enviado os 12, eles tinham retornado alegres porque tinham feito a obra do Senhor, e agora ele prepara 70 e envia. E esses discípulos foram pelas cidades, pregando o evangelho, expulsando demônio, fazendo prodígios, e eles voltaram todos felizes, contando isso ao Senhor. Olha, ficamos impressionados porque a gente repreendia o inimigo em nome do Senhor e saía o demônio da vida das pessoas. Jesus primeiro se alegrou com o relato deles, porque Deus estava revelando a essas pessoas, a esses pequeninos, essas pessoas com pouca sabedoria, com pouco reconhecimento religioso, no meio daquela sociedade. Deus estava revelando essas coisas, fazendo com que elas provassem do poder de Deus, E Jesus se alegra porque o Senhor permitiu que os pequenininhos entendessem isso e os sábios não, os peritos da lei não, os doutores da lei não. As pessoas que eram considerados os mais religiosos daquela época não entendiam o ministério de Jesus, e aquelas pessoas humildes estavam entendendo. Então isso alegrou o coração do mestre. E ele fala para os seus discípulos: olha, muito bem que vocês ficaram felizes com tudo isso, mas eu quero dizer para vocês, se alegrem muito mais, não porque vocês expulsaram um demônio da vida de alguém, mas se alegre porque o nome de vocês está no livro da vida. E quando ele estava tendo esse diálogo com esses discípulos, com os 70, de repente chega um doutor da lei, esses a qual o Senhor havia referido que não estavam entendendo o seu ministério, não estavam entendendo a sua mensagem. Então ele chega diante de Jesus naquele clima, naquele ambiente de regozijo, de felicidade, naquele ambiente em que, como quando a gente sai para uma viagem missionária, quando a gente sai para um acampamento, quando a gente sai para um encontro de trabalho missionário, alguma coisa que vamos fazer, e quando a gente volta, conta os testemunhos: Deus agiu assim, os irmãos sabem como é isso, as experiências que a gente tem com Deus, quando Ele nos envia e nós dizemos o sim, e vamos lá. Se você já fez uma viagem missionária, se você já teve a oportunidade de se dispor a ir pregar o Evangelho a alguém, a fazer um trabalho de visitação, de discipulado, quando você começa a colher os frutos e você conta esse testemunho, isso alegra o seu coração, alegra o coração do seu pastor, alegra o coração dos irmãos da igreja, porque eles começam a ver o ambiente sendo cheio da presença do Senhor e as pessoas se alegrando por aquilo que Deus tem feito através da vida deles. Então era esse o clima, era esse o ambiente, quando o doutor da lei chega lá e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Uma pergunta clássica de quem ainda não havia entendido qual é o ministério de Jesus, qual era a mensagem que o Senhor estava passando, ainda que fosse um religioso, ainda que fosse alguém de uma boa reputação religiosa. E Jesus olha para aquele homem, Jesus olha para aquele doutor da lei e ele começa um diálogo. E eu quero meditar com você justamente nessas perguntas do doutor da lei e nas perguntas que Jesus faz a ele. Então vamos lá. A primeira pergunta que ele faz é justamente essa: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele vê aquele ambiente, ele vê as pessoas compartilhando o que Deus estava fazendo e aí Deus, como é que eu faço para também sentir isso?
que eu preciso fazer? O que depende de mim para que eu ganhe a vida eterna? Né? Jesus olhou o coração daquele homem e Jesus ele percebeu que ali havia muito mais interesse do que realmente um quebrantamento. Aquele homem se aproximou de Jesus e daquela reunião de compartilhamento com o interesse talvez de sentir algo que ele ainda não havia percebido que era na realidade, né? Nós temos na palavra de Deus, no Evangelho, no ministério de Jesus, uma outra experiência muito semelhante a essa, que está em Lucas 18, quando o jovem rico também chega diante de Jesus, um jovem que desde criança estava na igreja, que conhecia os ensinamentos, e faz a mesma pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Né? Assim como ele, também temos, por exemplo, Nicodemos, que chegou com Jesus lá em João 3, cheio de rodeios e querendo saber, e Jesus foi logo direto ao ponto: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, Jesus olhava para o coração das pessoas, ele sabia a intenção, como ele sabia a intenção desse doutor da lei. Ele sabia que aquele homem, ele ainda não havia compreendido, o seu coração não estava ainda totalmente aberto à mensagem do Evangelho. E aí a minha pergunta para você, nesse primeiro momento, é: qual é a sua intenção quando você se aproxima de Cristo? Qual é a sua intenção quando você se aproxima de Deus? Você que nos assiste aqui agora, você realmente tem buscado a Deus com um coração quebrantado, diante de um Deus todo-poderoso que tudo pode, que está no controle de todas as coisas? Você tem olhado a situação que o mundo está vivendo e ainda assim você tem se aproximado de Deus por amor a esse Deus, por entender que Ele é Deus, independente das circunstâncias, independente das respostas que tenhamos às nossas orações. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Então, o teu coração está com este sentimento, com esta fé, quando se aproxima diante de Deus, né? Talvez aquele homem estivesse meio triste por alguma situação da vida, olhou o grupo dos 70 alegres ali, felizes, compartilhando, e disse: eu vou chegar junto, eu vou lá próximo também, porque eu também quero ver o que é isso. Mas ele não estava totalmente quebrantado na presença de Deus, né? O seu coração não estava humilde na presença de Deus. Aí nós vamos para a segunda pergunta, que é a pergunta que Jesus faz para responder a pergunta do doutor da lei. A segunda pergunta é: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Ora, o homem era um perito, era um doutor da lei, era uma pessoa que conhecia as Sagradas Escrituras, conhecia os textos. E quando Jesus faz essa pergunta, talvez tenha vindo aquele sorriso meio que discreto, o seu coração tenha se alegrado e disse: porque isso aí eu domino, isso aí eu sei. E ele foi direto lá no texto de Deuteronômio, lá no capítulo 6, 5 e 7, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um texto muito conhecido de todos que conheciam a lei. Era um texto que Israel era ensinada, todos aprendiam isso. Os pais viviam isso, eles incutiam na cabeça dos filhos o temor ao Senhor, o entendimento de que precisavam amar a Deus e amar ao próximo. Então isso era algo que estava muito claro na mente dele. Quando ele pergunta sobre a lei, na ponta da língua: amar o Senhor Deus de todo o nosso entendimento, a força, de todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, era a melhor resposta para essa pergunta. E ele foi certeiro. Essa é a resposta mesmo, né? Jesus, inclusive, ele já havia também citado esse texto em outro episódio. Por exemplo, ele cita lá em Mateus 22, do 37 ao 39, quando também alguém chega para ele para interpretar e responde: amarás, né? Alguém pergunta para ele assim: qual é o maior mandamento? E Jesus diz: olha, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, do teu entendimento, do teu coração, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, todo o povo conhecia
Então aquele homem foi certeiro, ele respondeu bem, ele respondeu correto. Se fosse uma prova do Enem, 10, tinha acertado. Só que era um decoreba, como é para passar na prova do Enem. O seu coração não estava entendendo aquilo. Ele sabia o que estava escrito na lei, mas o seu coração não compreendia. Parece quando Filipe, lá em Atos, encontra lá o eunuco, que está lendo sobre Isaías e não está entendendo nada. E Filipe pergunta: você está entendendo o que você lê? E ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Porque isso aqui é muito difícil. E Filipe começou a ensinar ali a partir de Isaías e pregou o evangelho para aquele homem, que depois chegou a ser batizado. Então, nem sempre, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos o texto bíblico, não quer dizer que nós vivemos esse texto, não quer dizer que ele faz diferença na nossa vida. Uma coisa é saber, é decorar. Há pessoas que pegam a Bíblia, colocam na sala, abrem, de preferência no Salmo 91, e deixam aberto ali no Salmo 91 aquela Bíblia, para que ela traga proteção à sua casa, à sua família, como se houvesse uma mágica especial com a Bíblia aberta no Salmo 91. Não entenderam que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Não entenderam que muito mais do que ter um livro aberto, é ter esse livro sendo alimento da nossa vida e vivendo de acordo com os princípios desse livro, para que Deus venha fazer diferença na nossa vida. Então, ele sabia tudo isso, ele conhecia o texto de cor, mas ele não vivia. Tanto que Jesus, quando olhou aquela resposta, ele disse assim: resposta certa, mas faça o seguinte, faze isso e você viverá. Faze isso e você vai conseguir a vida. Aí o homem ficou chocado. Como é que agora eu vou viver isso? Né? Irmãos, uma verdade que a gente aprende aqui: não precisamos somente ler a palavra de Deus, nós precisamos entender a verdade contida na palavra de Deus para o nosso coração, que manifesta a vontade dele para a nossa vida. Muito mais do que ler como um livro qualquer, nós temos que ler a palavra como um alimento, para que a gente entenda que aqueles ensinamentos, eles são a revelação da vontade de Deus para a nossa vida e a gente assim viva. Aquele homem sabia de cor: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, mas ele não compreendia como é amar ao Senhor dessa maneira. Ele não vivia esse amor. Ele sabia de cor: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas ele não compreendia o que era amar ao próximo como a mim mesmo. Como é viver esse amor? Ele não entendia a vontade de Deus. Então, ore ao Senhor para que Ele sempre te dê entendimento da palavra dEle, e através da palavra dEle, Ele vai falar ao teu coração, para que você tenha plena convicção da vontade de Deus para a sua vida, dos princípios bíblicos que o Senhor tem para a tua vida, para os ensinamentos de Cristo para a tua vida. Isso faltou naquele homem, ainda que fosse o doutor da lei, ainda que conhecesse toda a palavra. Aí vem a terceira pergunta, que é a pergunta que ele faz a Jesus novamente. Senhor, eu disse aí que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, amar o próximo como a mim mesmo, mas me diga uma coisa: quem é o meu próximo? A sua terceira pergunta revela que ele não havia entendido a mensagem que ele havia decorado. Quem é o meu próximo, Senhor? Eu tenho que amar o meu próximo como eu mesmo, mas quem é esse próximo? Será que esse próximo são os meus colegas lá, de doutores da lei? São os fariseus? Será que esse próximo são os membros da minha família? Será que esse próximo são os membros da minha igreja? Será que esse próximo são as pessoas com quem eu trabalho? Será que esse próximo são as pessoas a quem eu gosto? Meus amigos, meus colegas, meus chegados? Talvez você esteja confuso como ele também. Quem é o seu próximo? E Jesus gostava de trazer nos seus ensinamentos parábolas, que são histórias, que são do cotidiano do povo.
São histórias que ficava fácil das pessoas entenderem a mensagem, porque eram de coisas que elas estavam acostumadas a ver. E aí ele vem contar essa história do samaritano. Ele diz, preste atenção. Certo dia um homem saiu de Jerusalém para Jericó. E o caminho de Jerusalém para Jericó é um caminho tortuoso, é um caminho cheio de lugares fáceis para que assaltantes se escondam e façam uma emboscada e consigam pegar alguém e ali assaltar e bater. Então, quando Jesus falou disso, eles sabiam que era algo muito possível, era algo que eles entendiam muito bem. E ele disse que esse homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado. E os assaltantes tiraram toda a roupa, bateram nele, deixaram ele quase morto. E ele ficou ali à beira do caminho, agonizando, e os assaltantes levaram tudo. E aí ele começa, e desce alguns personagens. O primeiro que desce é o sacerdote. O sacerdote desce, olha aquela cena, olha aquele homem e passa de lado. Depois desce o levita. O levita desce, olha aquela cena e também passa de lado. Em terceiro lugar desce o samaritano, nosso amigo samaritano. E quando ele olha aquela cena, ele se aproxima. Ele tem compaixão e graça. Ele chega próximo daquele homem, ele enxuga o seu sangue, ele trata das suas feridas ali, ele coloca uma roupa, ele protege aquele homem que estava ferido, ele coloca no seu animal, ele leva para uma hospedaria, lá ele cuida, ele põe remédio, e ele no outro dia precisa seguir viagem, e ele chama o dono da hospedaria e diz, olha, pegue aqui 2 denários, eu vou viajar, e quando eu voltar, se ficar faltando alguma coisa aqui, eu vou pagar o gasto que você tiver, mas cuide desse homem até ficar bom. E o samaritano seguiu sua viagem. E aí Jesus, ao contar essa parábola, ele nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, descendo de Jerusalém para Jericó, a gente percebe que o sacerdote e o levita, eles tinham acabado de vir da adoração. A cultura daquele povo judeu era ascender, era subir até Jerusalém para adorar. Eles assim faziam porque eles entendiam que a adoração era feita no templo. Lembra quando Jesus entra em Samaria e conversa com a mulher samaritana e no diálogo lá ela pergunta, onde é que nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, nós samaritanos achamos que é no monte. E Jesus diz, olha, vocês não têm que adorar nem em Jerusalém nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas na cultura daquele povo tinha um lugar específico. Jesus vem trazer o ensinamento que a nossa adoração ela é constante, ela é a todo momento, é uma vida de adoração. Então aquele povo, tanto o sacerdote quanto o levita, eles tinham vindo da adoração. Provavelmente ali eles tinham orado, eles tinham levantado a mão, fechado os olhos, glorificado ao Senhor, tinham feito a leitura de salmos, tinham cantado, quem sabe tenham recebido uma boa palavra ao seu coração, que os fez sair daquele culto animados, como muitas vezes nós estamos na igreja, e a igreja está naquele mover, e Deus fala ao nosso coração, e a gente chora, a gente se derrama na presença do Senhor, só que o culto acaba e a gente sai, e na hora de sair do templo, sair das 4 paredes, é que nós temos que pôr em prática aquilo que Deus ministrou no nosso coração no culto. Tanto o sacerdote quanto o levita, ao saírem do culto, Deus lhes deu uma oportunidade de pôr em prática o amor, a compaixão, o cuidado, esse amar ao Senhor e amar ao próximo como a si mesmo. Eles saíram do culto, olharam, tiveram a oportunidade de adorar, de continuar adorando ao Senhor, e eles passaram direto. Mas Jesus também nos ensina que o samaritano, e depois, com certeza você, estudando um pouco mais, já deve ter também ouvido algumas palavras a esse respeito, alguns ensinamentos do pastor William, mas você sabe que o samaritano ele era
considerado um judeu inferior, eles não gostavam muito do samaritano por uma razão histórica, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas o samaritano, que era aquela pessoa que estava de passagem, de viagem, ele não tinha vindo do culto, ele não tinha sido ministrado, ele não tinha louvado, não tinha dado glória a Deus, aleluia, não tinha nada disso, ele estava numa viagem, passando, ele parou e viu aquele homem e teve atitude. Deus nos dá a oportunidade de adorá-lo, nos dá a oportunidade de servi-lo em todos os momentos da nossa vida. Quando nós estamos num culto, quando nós estamos num ambiente favorável de adoração, isso faz com que o nosso coração esteja mais devoto ao Senhor, e a gente muitas vezes faz promessas: não, Senhor, eu quero te servir, me usa, Senhor, eu quero ser bênção, eu quero que o Senhor me use para ganhar vidas. E a gente sai do culto, Deus começa a nos dar oportunidade, e muitas pessoas desprezam essas oportunidades, porque acham que vão ganhar vida se elas saírem de casa para ir evangelizar alguém e somente isso. Não. No nosso relacionamento diário, nas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, como esse pobre homem que foi assaltado, nós manifestamos o amor de Deus, a graça de Jesus, a compaixão do Senhor na vida das pessoas, através de boas atitudes, como teve o samaritano. Então, alguém que desceu do culto passou de lado, alguém que estava na sua vida corriqueira, numa viagem, deixou que Deus usasse para que ele agisse e manifestasse a graça do Senhor. Então, a igreja do Senhor, eu e você, temos que ser essa resposta para a necessidade das pessoas. Eu e você temos que viver o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, 24 horas por dia, a cada oportunidade que a gente tem. Não apenas no culto, não apenas em momentos que a gente acha que são propícios para isso. Não, por toda a nossa vida. E aí vem a última pergunta. Quando Jesus, depois de contar essa história, virou para o homem e disse para ele assim: qual desses três personagens foi o próximo daquele assaltado, daquele homem? E o doutor da lei mais uma vez dá a resposta correta. Diz: foi aquele que agiu de misericórdia com ele. E aí vem a palavra que deve calar no meio do seu coração, a palavra que deve fazer com que nós possamos pôr em prática isso no nosso dia a dia. Ele diz assim: vai e procede de igual modo. Vai e faz o mesmo. Irmãos, o Evangelho ele não é feito de palavras. O Evangelho não é feito de eu decorar texto bíblico, de eu saber as referências do que a Bíblia diz. Não. O Evangelho é feito de eu imitar a Cristo nas minhas atitudes, de eu viver de acordo com o que Cristo quer que eu viva, com os princípios que o Senhor nos estabeleceu na sua palavra. Não adianta eu conhecer a palavra se eu não viver a palavra. O diálogo aqui é com um doutor da lei, alguém que tinha todo o conhecimento, alguém que já tinha lido a Escritura muitas e muitas vezes. Talvez você seja um daqueles crentes que já fez a leitura da Bíblia toda 20, 30, 40 vezes. Mas a pergunta é: você tem vivido, né? Porque Jesus foi muito direto ao coração daquele homem. Vai e faz de igual modo. Vá e viva isso que você conhece, que você está aprendendo, que você está decorando, né? Viva de acordo com o ensinamento que você acabou de aprender agora, que quem usou de compaixão foi o que era o próximo. E o que é mais interessante, a pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus foi com a pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Muitas vezes nós achamos que a igreja ela tem que nos servir. Muitas vezes nós achamos que o culto tem que ser agradável para mim. Muitas vezes nós achamos que eu tenho que gostar das coisas. Não, querido, nós estamos aqui, nós somos chamados para servir, para abençoar vidas, para compartilhar com outros da graça de Jesus, do amor de Cristo.
Então não é quem é o meu próximo, é eu sou o próximo de quem? Quem está precisando de mim? A quem eu devo ser o próximo? Então, precisamos viver a nossa vida dessa forma. Precisamos viver a nossa vida de forma intensa, de forma que sejam muito mais do que palavras soltas ao vento, seja uma vida na vida das pessoas, uma vida de compaixão, uma vida de graça de Jesus na vida das pessoas. A interrogação daquele homem, a pergunta dele no início, o que farei eu para viver a vida eterna? Na verdade, para ganhar a vida eterna você não precisa fazer nada. Jesus já fez o que precisava ser feito, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, para que eu e você tivéssemos esse perdão. Nós precisamos crer, confiar e a sua graça nos alcançar. E no que nós somos alcançados, nós somos usados para alcançar outros. No que nós somos impactados pela mensagem do Evangelho, Deus quer nos usar para impactar a vida de outras pessoas. E muitas vezes não é metendo o dedo na cara das pessoas, dizendo você é um pecador, e se você não crê em Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Não. A melhor forma de você mostrar isso é vivendo como Jesus viveu. Demonstrando as características de Cristo na sua vida, principalmente compartilhando com os outros desse amor. Esse amor que o Senhor nos ensinou, que é um amor de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. E um amor que é o próximo como a mim mesmo. Quando eu me amo, eu amo meu irmão. Quando eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Que essa seja a nossa maneira de viver. A cada dia vivamos verdadeiramente os ensinamentos da palavra do Senhor, pondo em prática na nossa vida o que a Bíblia nos ensina a cada dia. Pondo em prática na nossa vida o que a Bíblia nos ensina a cada dia. Fazendo com que as pessoas olhem para nós e vejam não mais eu e você, mas vejam Jesus na nossa vida. Vejam as atitudes de Cristo na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor faça com que você possa ter muitas oportunidades de compartilhar do amor dEle, da graça dEle com muitas pessoas. E que você aproveite essas oportunidades como aquele samaritano aproveitou para manifestar a graça e o amor de Deus na vida dessas pessoas. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu exemplo em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia, e o Senhor nos ensina a cada dia na Tua palavra, Senhor, também vivermos esse amor, compartilharmos essa graça, Senhor, falarmos, Senhor, das Tuas maravilhas, mas muito mais do que falar, viver, Senhor, viver a Tua obra, Senhor, através da nossa vida. Que o Senhor nos dê a cada dia mais oportunidades de manifestar compaixão e graça pelas pessoas. Que o Senhor nos dê a oportunidade de compartilhar do Evangelho, compartilhar, Senhor, de uma vida cristã autêntica, verdadeira, com muitas pessoas. Que a gente possa, Deus, aproveitar essas oportunidades, colocando em prática os Teus ensinamentos, compartilhando o amor, compartilhando a mensagem de salvação. Vivendo, Senhor, fazendo como o Senhor disse, vá e faça de igual modo, imitando o Senhor, imitando aquilo que o Senhor nos ensinou. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Júnior, que palavra maravilhosa, o que Deus falou com nossos corações foi tremendo. Queridos, é de muita alegria que Deus tem realizado tantos feitos em nossas vidas. E eu peço que o irmão coloque essa semente poderosa no seu coração e viva essa verdade, porque a oportunidade diante de nós é significativa. Nós temos muitas oportunidades que Deus coloca até o nosso coração ao constrangimento de agir. Não deixe de fazer, não deixe de agir e mostrar esse amor de Deus às pessoas à nossa volta. A palavra do pastor foi muito oportuna por esse momento que a igreja está passando agora.
que você venha ser edificado e venha viver essa verdade, não com ensinamentos de decoreba, como foi dito, mas venha praticar essa verdade às pessoas à sua volta, às pessoas do lado da sua casa, e a essas pessoas, quando terminar esse momento desse decreto, porque o governador apresentou mais uma semana de decreto, quando terminar essa semana de decretos que nós temos visto, nós viemos nos reunir com alegria e adorar o Senhor juntos, com as vidas que você tem feito, apresentar esse amor de Deus a cada uma delas, vem apresentar ao altar do Senhor na Igreja Batista Nova Aliança. Não deixe, queridos, não deixe de viver essa verdade, e nós encontraremos esse seu feito quando nós estivermos reunidos, quando terminar esse decreto, estivermos reunidos na igreja. Que Deus venha abençoá-los com essa palavra maravilhosa. Viva essa verdade. E eu vou deixar também um texto do que o pastor trouxe. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi os outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Muitos querem pedir, mas poucos querem fazer a vontade de Deus. Essa palavra é para você fazer a vontade de Deus e ver os feitos de Deus por intermédio da sua vida, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja derramada em cada vida e cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tenha uma vida galardoada, com momentos preciosos para fazer os feitos de Deus por intermédio de você, nesta semana, em nome de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe, uma boa semana no Senhor, e estaremos juntos na próxima semana, se Deus assim o quiser. Amém?